E aí, a tua exposição primeira, como é que você se tornou uma pessoa conhecida? Essa tua busca muito cedo teve resultado? Sempre foi uma busca tua isso? Sempre foi uma busca, né? Devido ao que eu te falei, assim, eu pensava, menino que nasce numa comunidade, não tem uma família estruturada financeiramente, ele busca o futebol. Através do futebol, ele vai ser, né? Tem a possibilidade de ser um jogador famoso e rico. E a menina tinha que ser modelo, famosa. Atriz, qualquer coisa, famosa. E daí, como eu era bonitinha, eu falo que assim, bonitinha. Então, eu comecei a participar de concursos. Aos 14 anos de idade, eu ganhei o Miss Peruíbe. Estava ali na cidade, aqui no Litoral Sul. Ganhei o Miss Peruíbe, comecei a me destacar. E daí, aos 15, eu já estava me destacando nos campeonatos de surf, já tinha patrocínio. Fui para o Japão. Mas a minha ida para o Japão não foi por causa do surf. Porque os meus pais se separaram e a minha mãe foi embora para o Japão. Então, em 91, no ano de 91, eu tinha acabado de completar 15 anos, eu fui encontrar a minha mãe. E daí é onde começa uma história bem louca, assim, bem... Eu falo que dentro da prostituição, Rafinha, existem os estágios, né? Como das drogas. Fuma só um baseadinho. Quando você chega na metanfetamina, como eu cheguei, é o underground, assim, é o fundo do fundo do fundo do poço. Mas o Japão, pra mim, foi... Eu vivi experiências lá, eu amo o Japão, tá? Mas eu passei pelo Vale da Sombra da Morte. Eu vivi coisas no Japão com 16 anos de idade que eu não desejo pra ninguém. E hoje, sendo mãe de uma menina, então eu sinto na pele e falo, nenhuma criança, nenhuma adolescente, pré-adolescente poderia passar pelas coisas que eu passei. E eu aproveito, né, toda a audiência que você tem para deixar um recado, né, para as mães que estão assistindo o seu programa, o podcast, porque tem muitas mães, e eu não tô aqui para transferir culpa para minha mãe, porque eu já era grandinha, né, 16 anos, apesar de ser menor de idade, mas tem muitas mães que falam assim, eu não criei filha para ser prostituta, só que elas usufruem daquilo que vem da prostituição. Mas você já teve experiências com a prostituição aos 16 anos. Lá no Japão? Lá no Japão, 16 anos? 16, Rafinha. E por quê? Eu cheguei, eu fiz 15, um ano eu fiquei normal, numa escola, Tchugaku, né, que fala que é o ensino fundamental 2, uma bênção, inclusive tem bastante fotos assim no YouTube, eu de Seiráfico, que é o uniforme, tudo certinho. Daí já ganhei patrocínio da Billabong, continuei competindo, me destacando dentro do cenário do surf. Eu era a única gaijin que participava do campeonato japonês da liga, né? Então foi uma bênção. Mas aos 16, eu descobri que a minha mãe tinha uma dívida. Inclusive com um primo meu, que eu amo muito, aqui de Sorocaba. E minha mãe tinha uma dívida com ele, financeira. E a minha mãe não tinha como pagar aquela dívida. Então, eu recebi uma proposta de uma colega da minha mãe. A minha mãe trabalhava na noite com a irmã dela, que é a minha tia. Boate também, assim? Karaokê, né? Karaokê. Uma prostituição camuflada, vamos dizer assim, no Japão, né? Você não se prostitui dentro da casa, mas você acaba se conectando com clientes que você, né, se envolve com eles. Sua mãe se prostituía? Minha mãe se prostituiu no Japão. Foi stripper, né? No Japão. Só que isso eu só vim saber lá no Japão. Então, quando a minha mãe foi embora, eu tinha 10 anos de idade. Até os 15, eu via, minha mãe dizia que ela trabalhava em uma fábrica de kimono. E eu acreditava. E quando eu cheguei no Japão, foi desesperador, porque minha mãe não queria que eu fosse. E quando eu chego no Japão, em Nagoya, minha mãe tentou ainda, por um tempo, esconder. Entendi. Essa história que ela te contava, você morando aqui antes de você ir pra lá. Sim, eu nunca tinha ido. Eu trabalho com kimono e, na verdade, já trabalhava na noite. Na noite, né? Que é bem comum. Muitas brasileiras vão e trabalham como hostess. Hostess seria uma garçonete de luxo, né? Então, elas ganham realmente para limpar a mesa, para conversar com o cliente. Então, que fique bem claro, uma vez eu recebi uma crítica, você está falando que toda hostess se prostitui. Eu não conheci nenhuma que não tenha se prostituído, nenhuma. Agora, se existe, ok. Então, você vai para o Japão aos 15 anos de idade, aos 16 anos você descobre essa dívida... De 10 mil dólares. De 10 mil dólares, tanto dinheiro assim. Mas que, para quem trabalha de dia, numa fábrica, o salário na média... Assim, o salário médio na época era de 2.500 dólares. Mas quando você vai pra noite, você ganha isso em 10 dias. Você consegue tirar 10 mil dólares no mês na prostituição.
se envolvendo com clientes, né? Então você trabalha nessas casas clube, que eles falam de karaokê, e você acaba conhecendo algum cliente que você vai se relacionar sexualmente e ele vai te dar aquilo que você pedir.